FGV-U, Canal Universitário de Fortaleza. Estamos começando mais um Sociedade de Direito, programa gravado no estúdio Dr. Manolito Eduardo Campos, da Faculdade Grande de Fortaleza, para a FGF TV. Participe do programa enviando sugestões ou mandando suas dúvidas através da fanpage no Facebook, facebook.com/faculdadefgf, e através do Twitter, @faculdadefgf. Hoje vamos falar um pouco sobre essa temática de mídias sociais aqui, falando um pouco sobre o preconceito que ainda existe, que infelizmente ainda existe. É um programa que foi muito pedido por cada um de vocês que estão nos assistindo e resolvemos assim produzi-lo. E participando do programa, convidamos então o palestrante e ativista da cultura nordestina e criador da fanpage do Facebook Nação Nordestina, uma fanpage que hoje possui um acesso de mais de 700 mil pessoas, o senhor Braulio Bessa Uchoa, e ainda o empresário, o senhor Gustavo Lobo. Senhores, sejam bem-vindos à Sociedade de Direito. O senhor Gustavo aqui, que já é cadeira cativa da casa. Seu Braulio hoje pela primeira vez no programa. Prazer. É uma honra recebê-lo aqui. A Nação Nordestina, que hoje é uma fanpage conhecida a nível nacional. Eu queria que a gente começasse um pouquinho falando, antes de a gente entrasse no tema central, se eu pudesse falar um pouco sobre isso. Como é que surgiu essa ideia de criar uma Nação Nordestina e se eu imaginava todo esse sucesso hoje? Então, Jean, o Nação Nordestina, ele surgiu bem antes dessa questão de mídias sociais em si. Eu costumo dizer que ela surgiu desde os primórdios da minha infância, onde eu sempre fui um grande apaixonado pela cultura nordestina. Já trabalhei em áreas bem distintas, como teatro de rua, no mundo da música também, e sempre agreguei a cultura nordestina em todas as minhas obras. E foi com o boom das mídias sociais que esse orgulho pôde ser expandido, né? Por volta de dezembro de 2011, lá mesmo em Alto Santo, que é minha terra, e surgiu a ideia de criar um projeto onde pudesse reunir o maior número de nordestinos possíveis para divulgar o que o Nordeste tem de melhor, falar desse universo que é o Nordeste, de tudo que a gente tem de bom, da nossa culinária, comida, né? E arte, artesanato, tudo que vem para valorizar o cenário nordestino. Os valores da terra, né, como a gente estava falando. Que o senhor Gustavo também, quando faz uma ênfase ao Nordeste, faz uma ênfase também ao Nordeste, não é isso, Gustavo? Isso, a gente acabou se conhecendo por virtude disso. Eu vendo o crescimento da fanpage dele, achando muito bacana que justamente tem essa valorização do Nordeste, e a Nordeste, apesar do nome Nordeste, que até é bacana ter o espaço aqui no seu programa para poder esclarecer. Nordeste para a gente nunca foi feito com o intuito de ser nada em inglês. A gente pensou o seguinte, o próprio nome é uma pegadinha. Quando a gente foi criar um nome, a gente pensou que tudo para dar certo no Brasil, principalmente no Nordeste, tem que ser chique, tem que ser em inglês. Aí a gente, quando foi fazer, botou Nordeste, a sonoridade você tira no W, faz Nordeste, e te disse, cara, o pulo do gato vai ser o pessoal pensar que a gente é chique botando esse W em vermelho. A gente botou o W, a logo, né? Inclusive o Wzinho é separado em outra cor. E aí foi onde a gente, até uma pegadinha. As pessoas, Nordeste, na verdade, ela quer representar isso, e o W foi uma maneira de dizer que é chique, né? Que a logomarca hoje é o caju que também, que é um fruto. Hoje é um cajuzinho, que é um fruto. E aí eu conheci o Braulio nisso, e aí a gente já se conhece, já troca umas ideias há muito tempo, a gente tem alguns projetos em paralelo. E foi tudo isso. Realmente a questão central é isso, é enaltecer o orgulho de ser nordestino, né? A gente hoje traz e enfatiza muito isso, sobre o orgulho nordestino. A gente quer deixar isso claro hoje no programa. E a gente quer fazer esse paralelo, que hoje a gente ainda, infelizmente, até a gente fala como é que hoje a gente tem as ferramentas da internet, a gente tem tanto o conhecimento, está ali na flor da pele, e a gente tem vários casos ainda de preconceito. É isso que eu queria debater um pouco com os senhores sobre isso. Eu queria soltar uma frase aqui, queria que o senhor comentasse, sobre algo, que a gente teve um caso agora que nas últimas eleições, na vitória da presidente Dilma, digamos assim, um usuário dentro do Facebook postou lá que nordestino não é gente, por favor, mate o nordestino afogado. Ou seja, uma frase além que
às vezes tem frases que ainda dá aquele paralelo de humor, mas nesse caso não existe humor nenhum. E a gente ainda vê isso, não é isso? É verdade. Se eu não me engano, a autora dessa frase aí foi até uma estudante chamada Mayara Petruzzo, alguma coisa desse tipo. E eu lembro bem que ela, eu costumo falar que foi uma das grandes motivadoras para o surgimento do Nação Nordestina. Porque o que mais me induziu a criar o Nação Nordestina foi o fato de combater esse tipo de ataque, mas não de maneira agressiva, não só bate-boca, né? Não era responder de forma ácida também. A ideia era mostrar o que a gente tem de bom. Então foi quando surgiu essa onda de preconceitos contra o povo nordestino, e eu via isso sendo noticiado na TV e tal, e me veio aquela ânsia de encontrar um espaço na internet para participar. Eu não fui lá para criar, mas eu não encontrei. Então, não existe, eu vou ter que fazer alguma coisa. Então, foi a partir daí que eu assumi essa missão, que hoje eu respiro a cultura nordestina. O Nordeste está presente em tudo na minha vida. Eu faço palestras, eu trabalho com mídias sociais voltados 100% para a cultura nordestina. Então, eu faço minha parte, ainda é pouco, mas tenho lutado muito e a cada dia que passa, esse exército aumenta. O Nação Nordestina hoje conta com 730 mil fãs, esse número aumenta em média 1.500 pessoas por dia e daqui a pouco seremos 1 milhão de nordestinos defendendo o povo nordestino, defendendo a cultura nordestina e o Nordeste em geral. E falando em números, eu recentemente Jeri, que é uma das praias do nosso estado, foi uma das roteiros maiores a nível mundial, né? Ou seja, só fala tudo, mas todo mundo quer correr para passar as férias onde a gente mora, na verdade. Seu Gustavo, que faz um trabalho também interessante, eu digo até às vezes que é um trabalho mais que social, que é um dos responsáveis também pela ajuda da cultura na parte do humor. A Nordeste sempre está presente em eventos de humor, que o humor também eu digo que o humor nordestino, ele é um humor brasileiro, ele é o que ainda salva um pouco toda essa depressão brasileira que existe. E o senhor está à frente disso, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, para a gente fazer um paralelo depois do que realmente é brincadeira e o que não é. Na verdade, eu acho assim, os cearenses já nascem dosados ali com humor, tem uma veia humorística bem exacerbada. Então, nada melhor do que a gente começar a trabalhar com isso, tanto nas camisetas, que a gente tenta fazer isso, como na questão de apoiar os talentos novos que estão começando. Hoje em dia a gente já tem uns talentos consolidados, que digamos assim, já se movimentam por suas próprias pernas, mas tem muita gente boa que não não consegue se firmar porque não tem oportunidade. E é aí que a Nordeste entra. A gente patrocina alguns shows, alguns comediantes, seja de stand-up, seja do humor tradicional. O que a gente quer é que a pessoa tenha qualidade, que seja uma coisa que enalteça a nossa terra, que faça um humor, que repercuta isso. E foi uma coisa que a gente começou há 4 anos atrás, que graças a Deus hoje em dia a gente só vem crescendo com isso, apoiamos pessoas quando estava ali começando, que hoje em dia já fazem shows no Brasil todo. Então isso é que é o bacana, a questão de oportunidade para a galera que está começando, que é um espaço que ainda é muito pequeno. Então assim, a gente também não ajuda pequena, porque a gente não tem como fazer isso maior, mas dentro das nossas possibilidades a gente conseguiu já botar aí muita gente boa e patrocinar muita gente boa que está no mercado. O seu Braulio também vê esse humor nordestino, né? Claro, o próprio projeto Nação Nordestina, ele tem uma veia de humor muito forte. A página, o que fez o boom do Nação Nordestina foi justamente o curso intensivo de nordestinês, que a gente criou, onde nada mais é do que levar o dialeto nordestino, que eu acho que é um dos fatores que mais orgulha o povo nordestino, é o nosso dialeto, porque de certa forma, nosso cartão de visita. Onde a gente chega, abriu a boca, esse é nordestino. Então, o curso de nordestinês, ele tem uma veia de humor muito forte. Você compartilhar palavras que você ouvia dos seus avós, dos seus pais, mal-ouvido, veaco. Então, a gente começou a compartilhar esse tipo de conteúdo no Nação e sentiu que as pessoas se divertiam.
Então, qual foi a partir daí, o Nação Nordestina teve um foco também voltado para o humor, porque além de você levar a parte cultural até as pessoas, você estava fazendo elas rirem. Então, foi muito bacana e continua assim, eu tento sempre dar um tom de humor, porque o nordestino por si só, ele é feliz, estudos já comprovaram que o nordestino é o povo mais feliz do mundo. Então, a veia do humor, ela está muito presente dentro do Nação Nordestina. A gente quer trabalhar nessa ramo de jornalística, a gente até fala que é mais difícil fazer um jornalismo muito sério do que mesmo brincar, porque já faz parte do nosso dia a dia, até brincadeiras normais. Falando ainda sobre essa veia de humor, eu quero entrar sobre um tema, mas eu vou entrar no segundo bloco, agora eu vou dar um pequeno intervalo, para a gente ter um segundo bloco maior, então a gente vai para um pequeno intervalo agora. Voltamos assim ao segundo bloco do nosso Lado Direito, hoje aqui falando um pouco sobre o Nordeste em si e esse preconceito que ainda há nas mídias sociais. Senhores, quero começar o segundo bloco citando duas frases de um caso que aconteceu nos últimos tempos, que foi o último apagão, que teve um apagão que foi no Nordeste. Eu retirei então das notícias, pelas mídias, duas frases interessantes. A primeira é: o apagão do Nordeste significa o quê? Que acabou o gás? A segunda o triste do apagão do Nordeste é quando você volta e percebe que ainda mora no Nordeste. Frases de usuários quaisquer, né? A gente não vai citar nomes aqui, até eu mesmo não lembro, tirei frases sem reparar que eram os usuários. De droga, não? Usuário de droga. Que fizeram essa sátira, que, digamos, tentaram fazer um humor, mas, digamos que realmente não é um humor, né? Eu queria que vocês começassem, o seu brother pode começar a falar um pouco sobre esse humor que ainda chega a ser uma xenofobia, que chega a ferir a nossa cultura ou a um povo em si. Por que é sempre ele que começa? Pode começar. Então, em relação a esse fato em si do apagão, na época houve uma repercussão muito grande dentro do Nação Nordestina. Por quê? Hoje, por ser a maior página dedicada à valorização da cultura nordestina, a Nação Nordestina se transformou numa referência para esse tipo de denúncia. Então, em qualquer lugar da internet, que alguém fale mal, faça uma piada de mau gosto, agrida o povo nordestino de alguma maneira, a pessoa vê lá e diz: vou mandar para o Nação Nordestina que eles vão denunciar. Que denúncia. Então, nessa época, houve uma enxurrada de denúncias de twitters fazendo piadas com o apagão do Nordeste. E eu até lembro que eu fiz um texto e divulguei no meu perfil pessoal, que se chamava Um Apagão de Caráter, onde eu respondia a esse tipo de piada de mau gosto que estava sendo feita contra o povo nordestino. E como eu estava conversando até com o Gustavo hoje sobre isso, eu acho que existe um limite. Tem pessoas que acham que o humor não tem limite, que o humor do limite é morrer de rir. E para mim não é bem isso. Eu acho que o humor, a piada termina onde a tragédia começa. Então existe uma diferença em você fazer piada com o nordestino quando você chama um cearense de cabeça chata, quando você fala que o baiano é muito lento, quando fala que o paraibano só come rapadura. Isso aí você está satirizando um estereotipo. Outra coisa é você fazer piada com a seca, por exemplo. Fazer piada com tragédia. A gente até viu que é uma coisa que, só interrompendo, mas
saindo um pouco do Nordeste, que as piadas hoje, a nível nacional, também ocorrem com outros estados. Por incrível que pareça, eu vi piadas com aquela tragédia que até hoje é falada, passa no Fantástico direto, da Boate Kiss, aquela de Santa Maria. Ou seja, teve muitas piadas, a pessoa não respeita nenhum momento realmente bem maior. Exatamente. Eu também acredito, a gente estava debatendo antes isso, a questão dessas piadas, né, do momento. Eu que também acabo meio que trabalhando com a questão do humor, eu acabo também percebendo isso. Sigo muitos humoristas seguem a Nordwest, a gente comenta muito. E eu acho que às vezes tem a questão, eu noto muito que tem, às vezes, a imaturidade, a vontade de aparecer. Um humorista grande, tirando um ou outro, que às vezes fala pelos cotovelos, mas a grande maioria sabe se comportar nesses casos. Espera um momento e tal, para soltar uma piada mais amena. Mas existem alguns que, como percebem que os grandes não comentaram nada, ele vê a oportunidade de falar alguma coisa, de ter audiência. E aí ele vai e aproveita isso. Independente se é no Nordeste, se é no Sul. É o que a gente estava comentando anteriormente, até fora aqui do estúdio. É um assunto ainda muito delicado. Eu, particularmente, até falando com o Braulio, eu discordei de um comentário que ele tinha feito sobre uma atitude preconceituosa que eu ouvi de um rapaz aí, né, um garoto Capricho, Coleiro Capricho, comentou alguma coisa sobre a seca do Nordeste, e que eu acho o seguinte, é válido toda essa discussão, a gente ainda está numa fase de adaptação dessas mídias sociais, do que se fala, mas que também tem que ter esse senso que nem tudo pode ser falado, mas também não pode recriminar quando você tira uma piada, quando você tira... Eu acho que tudo vai de acordo com até onde você vai. Eu acho que existem piadas e que eu não me incomodo quando é uma piada falando de seca, de tal. Claro que, no caso, o Braulio sente um pouco mais, até mesmo por conviver com isso, ver o sofrimento de alguns nordestinos ali mesmo que estão ali na seca. Então ele sempre se sensibiliza um pouco mais. Talvez eu, por estar mais aqui na capital, ser uma coisa mais... Eu não sentiria muito e não, digamos assim, não daria muita repercussão a isso. Mas, como eu digo, são maneiras, a gente pensa um pouco diferente tudo disso. É um momento também, mas tudo é um momento, né? E tudo é a maneira que você pega. Se você pega muito pesado, claro que vai me incomodar como nordestino, mas como eu estou meio ali no humor também, eu acabo tendo talvez um pouco mais de limite do que o próprio Braulio, que olha mesmo ali a coisa na essência, né? Na questão do regionalismo, da pessoa que está lá, que está sofrendo realmente com a seca, ele está ali próximo a isso. Talvez por isso ele se sensibilize um pouco mais nisso. Né? Eu gosto de falar, queria que vocês comentassem isso, é uma opinião pessoal, eu não costumo trazer, mas vou trazer no programa de hoje, que existem piadas prontas a nível nacional que fazem parte da cultura. Seja com o time A, aquele time é só assim, corre aquele time torcedor. Existe aquele, como você mesmo falou, de algumas regiões, o baiano, um pouco mais lento, tudo, que eu acho que são piadas prontas que fazem parte até já da cultura também no ramo da comédia, como o seu Gustavo pode falar um pouco mais, que ele conhece tudo. Aí o que a gente traz até onde pode realmente ser feito o que a gente está discutindo, que é um momento. Que às vezes, como ele falou, que às vezes não é o fato em si, mas é um momento. Isso eu gostaria de abordar hoje, é justamente isso. E sobre eu queria que o senhor comentasse que antes da gente produzir esse programa, a gente acabou que eu acho que o foco mesmo, a gente, até é claro que estamos atendendo vários e-mails e pedidos desse tema, mas o foco mesmo que eu disparei e falei assim, vou gravar, foi na semana antecedente, umas 3 semanas antes da nossa gravação, que a gente viu lá que ainda estava ocorrendo um caso. Queria que você comentasse ainda o que foi mais ou menos esse caso e se ainda é comum fora de um acontecimento. Por exemplo, a gente falou do apagão, falamos sobre as eleições, mas no dia a dia ainda existe, fora um acontecimento, fora um momento, esse preconceito existe? Existe sim. Eu já fui atacado por preconceituosos de forma pessoal, pessoas que tomaram conhecimento de quem era o criador do Nação Nordestina, e eu tenho uma política no meu Facebook pessoal que eu aceito todo mundo, até onde tiver limite para ser amigo meu no Facebook, porque eu sou adicionado diariamente por muitas pessoas, por reconhecerem o trabalho que eu faço, a maioria para dar os parabéns e dizer que curte muito o meu trabalho, mas existem casos também de, você é o criador do Nação Nordestina, sim, e começar o ataque. Então,
A nível pessoal, eu deixo quieto, eu abafo, se não curte meu trabalho, beleza. Agora, eu não costumo rebater atitudes preconceituosas contra o povo nordestino na internet, porque eu acho que não é exatamente o foco do meu trabalho. O foco do Nação Nordestina é mostrar o que o Nordeste tem de melhor. Não é estar rebatendo pessoas que não têm caráter, que não têm o menor escrúpulo para fazer brincadeirinha com o nosso povo. Então, o que aconteceu nesse último caso foi uma coisa que eu puxei para o meu lado pessoal, porque foi uma piada com a seca. Então, em conversa com o Gustavo, a gente estava debatendo muito sobre isso hoje, conversando hoje pela manhã, e foi quando eu falei, Gustavo, a questão eu vivo essa realidade, eu moro no interior do Ceará, e lá eu posso ver de perto o que é o sofrimento, o que a seca causa no povo nordestino. Tem pessoas que só veem isso na TV, num relance de 30 segundos e não tem a noção. A gente estava conversando e o Gustavo até falou que certa vez se sentiu incomodado quando viu um humorista fazendo uma piada com um atentado que houve no Rio. Foi aquele assassinato nas crianças na escola, né, que houve. Exato. E ele falou, eu como pai, esse sentimento da pessoa fazer piada com a morte de crianças. Então, eu acho que, de certa forma, é a mesma coisa. Eu, como nordestino do interior, que acompanho aquele cenário, eu me senti ofendido. Você tem raízes dali, você conhece o sofrimento das pessoas. Então, eu já vi pessoas com fome, porque não tinha água para plantar. Eu já vi gado morrendo de sede. Então, quando alguém faz uma piadinha com o nordestino, como eu falei, falando que cearense é cabeça chata, que baiano é lento, isso aí é uma coisa, é piada. Agora, fazer piada com a tragédia, aí isso aí me incomodou e eu levei para o lado pessoal, eu respondi ao autor da brincadeira e houve, claro, um revide, né? Onde ele se defendeu, falou que o mundo estava se tornando amargo, sem graça, que não via mais graça em nada, e eu só acho que eu ainda não consegui achar graça na morte. É até bom comentar qual era a piada para as pessoas, né? O texto, né? Era mais ou menos. A piada foi no sentido, fazendo um Bullying. bullying, dizendo que o São João do Nordeste era bullying com o povo nordestino, porque cantava aquela música lá do Olha a chuva, é mentira. E no final ele ainda acrescentou lá um palavrão lá, que eu achei que foi muito agressivo. É complicado, né? E fazer humor dá pra fazer, né? O seu Gustavo aqui, que é um dos criadores. Eu quero até perguntar se vai ter aqui de primeira mão, na Copa das Confederações, vai ter Camarote Nordeste? Estamos em negociação, né? A gente acha que vai dar para fazer uma coisa bacana. Só para concluir aí essa questão, sobre exatamente esse assunto, eu vejo, foi o que eu discordei da opinião do Braulio nesse sentido. Até saber que houve uma finalização, que eu não tinha visto, que ele meio que mandava os nordestinos, né? Alguma coisinha no final, que aí eu achei mais grave. Mas quanto à piada da seca, é como eu estou falando, é muito bacana esses debates, eu acho que é muito válido pela questão da mídia social, então ainda é uma coisa bem recente, esse Facebook, essas coisas, Twitter, então eu acho válido. Mas o que eu vi foi pelo seguinte, no meu entender, até ele falar o palavrão, era uma piada. Para mim, não iria incomodar. Apesar de ser chato e tal, mas ia ser só uma piadinha de mau gosto. A partir do momento que ele botou o palavrão, não, ficou outra coisa. E como o Braulio convive mais com isso, ele se sentiu, de repente, mais ofendido. No meu caso, nisso, ela passaria. Não que eu concorde, mas passaria, né? Complicado. E o humor, né? A gente deixa, então, ainda claro que o humor em si do Brasil o humor nordestino reflete no humor do Brasil. Recentemente, um canal do YouTube, que é o Porta dos Fundos, recebeu, digamos assim, uma matéria, capa de destaque na Forbes, sobre o humor. E eles têm um humor que também não é um humor tão restrito, ou seja, eles brincam com tudo, mas sempre também tem aquele respeito, né? Ou seja, a gente não está pregando aqui no programa hoje, quero deixar claro, a gente não está pregando uma censura. Claro. A gente está pregando apenas limite e respeitos.
não é verdade? Exatamente. Senhores, infelizmente o tempo do nosso programa é curto, a gente vai chegando ao fim, não acabou, mas estamos chegando ao fim. Deixa espaço, considerações. Sr. Gustavo, o tempo é seu. Eu queria que o senhor, antes, também, além de se despedir, falasse um pouco sobre o que é o Camarote Nordeste, que eu citei aqui, o pessoal vai ficar um pouco voando, e falasse um pouco como é esse humor que o senhor faz lá no... Camarote Nordeste é uma coisa que a gente criou há uns 3 anos, que é no Twitter. A gente joga um tema, por exemplo, a Copa das Confederações. E como a gente tem muito contato com humorista, meio que a gente convida todo mundo a participar. As pessoas começam a fazer comentários em cima do evento. Só comentários engraçados, né? E a participação de todo mundo, a gente vai retweetando e todo mundo vai mais ou menos entendendo. A gente começou isso no Camarote Nordeste Fortal há 3 anos, foi sucesso. A gente está indo um pouco menos para não ficar aquela coisa chata, repetitiva. Mas para a Copa das Confederações a gente deve voltar aí com muita vontade. Se quiser encontrar a Nação Nordestina, é só pesquisar, tem endereço fixo. facebook.com/Nação Nordestina, nossa fanpage. E também a gente tem o portal, que é www.naçãonordestina.org. Gustavo, as mídias sociais do Nordeste, quem quiser encontrar. Nordeste Camisetas, no Facebook, no Twitter, Nordeste CE. E lá a gente está lá, mostrando todos os lançamentos, tudo. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade aqui de estar no programa e dizer que é muito bacana ter vindo aqui com um cara que a gente acompanha o crescimento do Nação Nordestina, ver como ele hoje em dia se tornou importante para a cultura e dizer que tudo isso é válido. Tudo isso é Nordeste, viva o Nordeste, né, no São João, o ano todo. Mais uma vez eu agradeço a presença. Assim, chegamos ao fim de mais uma Sociedade de Direito. Esse programa é gravado pela FGF TV e retransmitido no portal www.youtube.com/FGFIES. Obrigado pela audiência.